Boa noite a todos vocês que vão começar a chegar. Enfim, boa noite. Hoje é dia 14 de outubro de 2020 e eu estou aqui ao vivo com todos vocês. Aê, Marques Nives, oi querida, espero que vocês esteja bem, né? Assim como todos vocês que estão começando a entrar aqui na minha live de hoje. Betária, é isso? Celíaca. Ixi, eu sem óculos sou Cristina. Aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, Catarina, tudo certo? Juliana, para vocês verem que, assim, vira e mexe, e eu tô sempre falando da parte digestiva, da parte gástrica, intestinal. Sempre é um tema que eu me detenho muito, que eu estudo muito, porque eu atendo muitos pacientes com esta mesma queixa. Lógico, mudam algumas coisas, mas no fim a gente sabe que tem um denominador comum muito grande entre todos eles, que vem principalmente se queixando de vários sintomas que eu acredito que sejam grande parte aí também sentido por vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias, tá? Atendo quem? Quem quer ser cuidado, quem quer... Oi, obrigada, olha só, elogios já no começo da live, pronto, muita gratidão eu tenho por vocês todos, viu? Enfim, eu faço sempre essas lives para vocês e atendo, então, como eu disse para vocês, quem quer ser cuidado, quem quer melhorar a sua qualidade de vida, quem quer ter saúde, quem quer prevenir doenças. Na verdade, o nutricionista funcional tem essa grande diferença de tratar o paciente de uma maneira preventiva, para que ele não adquira a doença, não chegue a adquirir a doença, tá? Bom, mas infelizmente, muitos pacientes chegam já até mim já com a doença instalada. Aí, é lógico, vou ter que tratar com o maior carinho, enfim, com todos os recursos e conhecimentos e prática que eu tenho, né, dentro da prática clínica nutricional funcional, para a gente poder restabelecer. Mas o que eu quero mesmo é que não chegue a adoecer. E a live de hoje, gente, é sobre alergias alimentares, alergias tardias alimentares e intestino. E depois eu vou deixar um espaço aí para perguntas e respostas, que eu recebi várias perguntas que são pertinentes até ao tema de hoje, outras nem tanto, tá? Bom, então vamos começar aqui falando sobre a questão dessa relação, né? Será que existe uma relação mesmo sobre alergias alimentares tardias e a parte a saúde intestinal, vamos dizer assim melhor? Sim, existe uma total relação entre a comida, o que vocês comem, o que vocês não comem, e a saúde intestinal. Porque a comida, ela vai entrar a princípio no nosso aparelho digestivo, vai ser o lugar de entrada da nossa alimentação. Então é lógico, dependendo do que eu como, como eu como, quanto eu como, eu posso ter alguns problemas em decorrente disso. Sem contar, gente, que a gente tem todo também uma conexão nervosa que está muito correlacionada com o nosso cérebro, né? Todo o funcionamento gástrico-intestinal está correlacionado com o estado emocional que vocês se encontram, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Tanto vocês vão ter problemas originados pelos desequilíbrios emocionais e vão ter decorrências disso em sintomas gástricos intestinais, como também sintomas gástrico-intestinais vão deixar vocês mais irritadiços, mais nervosos, mais ansiosos, mais estressados e tudo mais. Bom, e antes da gente entrar um assunto mais específico, eu quero só dar uma introdução rápida do que é alergia alimentar tardia. É diferente da alergia imediata,
né? Quando eu tenho uma alergia alimentar imediata, é aquela que eu tenho logo na infância, nos primeiros anos de vida. Assim que eu como um alimento, eu vou ter o problema, vou inchar, vou dar uma dermatite, vai dar coceira, vai dar dor, enfim, dor de cabeça ou a diarreia, né? Isso eu posso ter lá no comecinho da infância, né? Agora, então ela tem um envolvimento muito grande com o sistema imunológico da gente. E por menor que você coma o alimento, você vai ter o problema. Então tem algumas peculiaridades específicas. Já na alergia, que a gente chama de tardia, ou sensibilidade alimentar, ou intolerância alimentar, os sintomas, como diz, é tardio. Você pode comer hoje o alimento, amanhã, depois, e não sentir nada, né? E vai sentir depois de 4 ou 5 dias que você comeu o alimento. Mas depende muito da frequência que você se expõe ao alimento e depende muito da quantidade que você come a cada vez que se expõe. Então, essas alergias, essas sensibilidades são adquiridas e geralmente acontecem na vida adulta, tá? E não tem participação do sistema imune imediatamente. Tá? Tem muito mais a ver com essa questão da excesso de exposição, da falta de mastigação, né? Com dieta monótona. Então tem muito mais a ver com o estado emocional de vocês, com a falta de enzimas digestivas que acabam então não digerindo bem essas proteínas desses alimentos que vocês se expõem frequentemente. E aí o alimento mal digerido é que vai ocasionar vários sintomas indesejados. E entre eles a gente tem a constipação intestinal, ou a diarreia, ou o estufamento, o inchaço, a inflamação crônica que eu começo a ter na parte intestinal com dores abdominais. Posso ter o refluxo, eu posso ter uma inflamação também gástrica em virtude disso, posso adquirir essa gastrite, mas eu quero me deter mais na parte intestinal, né? Então, uma proteína de um alimento mal digerido pode ocasionar, então, uma inflamação de baixo grau a nível intestinal. Eu tenho em decorrência disso uma proliferação de bactérias negativas, que são as bactérias gram-negativas, que vão fermentar aquelas proteínas mal digeridas e vão ocasionar todos esse desconforto que a gente acaba tendo a nível intestinal. Gente, vocês podem ter mais de 150 sintomas, né? Como eu falei para vocês, que podem inclusive não só estarem correlacionados com a parte gástrica e intestinal, mas se vocês demorarem a fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, como eu vou dizer agora aqui qual é o protocolo que reza esse tipo de problema, né? Vocês vão adquirindo mais problemas de incompatibilidade, intolerância de digerir outras proteínas. Isso pode ocasionar então uma permeabilidade, uma inflamação maior, uma permeabilidade de intestino e o intestino fica rasgado, como eu já disse muitas vezes para vocês, e aí você vai passar todas essas toxinas, resto de bactérias, proteínas mal digeridas, tudo isso para a circulação. Aí vocês começam a ter problemas mais sérios que podem então estarem envolvidos com outros sistemas do corpo que não do aparelho digestivo, que pode estar envolvido numa tireoide, eu posso ter maior risco de desenvolver uma doença autoimune, que eu posso ter um problema de resistência insulínica, uma dor de cabeça, um problema hepático. Por quê? Porque esses imunocomplexos, essas proteínas mal digeridas, elas podem passar da barreira intestinal e se alojarem, se recepcionarem em outros receptores celulares de outros sistemas e ocasionar estragos a nível cerebral, né, de articulações. Então a gente sabe que as consequências, oi Eliane, tudo bem? As consequências são muito graves, né? E nem todo mundo, gente, consegue fazer o exame que eu tenho aqui na clínica. A gente tem vários laboratórios que fazem os exames de intolerâncias alimentares para poder realmente ter um laudo que comprove a relação
né, dessas proteínas que são mal digeridas, que não deveriam ser consumidas. Então eu proponho aqui para vocês começarem a fazer agora, a partir de hoje, quem tem esse tipo de problema, né, de constipação, de diarreia, de estufamento, de falta de energia, enfim, e que está perdido, né, com a alimentação, vamos começar a fazer algo e que não tem acesso ao nutricionista, que não tem acesso a fazer o exame, começar com os 2 grupos de alimentos, experimentar fazer isso, que eu vou dizer, experimentem retirando os 2 grupos de alimentos que mais podem começar, que a gente fala como gatilho, que começam a dar origem a esse tipo de problema, né? Um problema de má digestão e, consequentemente, todo esse estrago posterior a nível gástrico e intestinal. Então, gente, como eu falei, ninguém vai ter problema por um alimento que não se expõe, que não come. Geralmente o problema vai vir em decorrência do que vocês mais comem. Então, o que mais dá problema, além do glúten, que vocês já sabem, que é a proteína que está no trigo, aveia, centeio e cevada, são os laticínios. E aí não adianta a gente só remover a lactose, porque a lactose é só o açúcar do leite. Só o açúcar que está envolvido, principalmente em maior concentração, nos leites de animais, tá? E se eu tirar só o açúcar, não vai resolver o problema, porque o problema ele está muito mais frequente na caseína, que é na principal proteína dos leites animais, certo? Então, se vocês são pacientes, são pessoas que se expõem demais, que comem demais, né? Pão, bolacha, massas, bolos, enfim, essas guloseimas que vão muito trigo, principalmente farinha de trigo, que vai muito fermento, que é outro grupo de alimento muito comum de dar problema, ou então toma muito leite, ou queijo, ou iogurte, ou derivados. Então vamos começar a tirar esses 2 que são os maiores suspeitos da história, principalmente se você é uma pessoa que não tem acesso, como eu disse, ao nutricionista e a fazer o exame, certo? Quando eu falo para o paciente qual é o alimento que se você sente mais falta se você remover do seu cardápio, é batata, gente. Quer dizer, não é a batata, é dito e feito, pois esse alimento que ele mais sente falta, que quando a gente remove, é aquele que ele vai ter problema, porque é aquele que ele mais come. Então, quando o paciente fala, nossa, doutora, eu adoro, não vai me dizer que eu tô com problema com ovo, porque é o que eu mais como no dia. Pode ter certeza que eu faço o exame e dá problema com ovo. Mas como o ovo, por exemplo, não é um alimento que eu posso falar para vocês, removam o ovo, excluam o ovo da alimentação, porque é um alimento extremamente interessante, muito bom nutricionalmente, eu só vou remover ele se o paciente já refere problema quando come, tem algum sintoma indesejado, ou quando apresenta no laudo do exame já o problema geralmente correlacionado com a albumina, que é a proteína do ovo, certo? Do contrário, eu vou propor para vocês fazerem essa experiência de removerem então o glúten e os laticínios. Mas, gente, isso tem que ser seguido à risca. Não adianta hoje como, amanhã como pouco, outro dia não como. Então, ou vocês fazem o protocolo certo, já que vocês estão sofrendo com isso, ou então não vai adiantar. Precisa ter disciplina. Por isso que eu falo para os pacientes, deixa eu assinar aqui, por isso que eu falo para os pacientes, que se não tiver disciplina, não vai ter resultado, tá? E sem contar que além do que comer, que eu vou falar agora para vocês, o como comer é muito importante. Se eu falei que uma das causas da má digestão proteica dos alimentos é porque existe falta de mastigação, vocês têm que mastigar bem os alimentos. Então comam devagar,
né? Como apreciam o alimento, o sabor dos alimentos, o prazer de comer os alimentos só fica na fase oral, enquanto ele está na boca. E se Deus fez dente na boca, é porque a gente tem que mastigar. O estômago não tem dente, por que será? Porque ele não tem o poder de triturar, de amassar o alimento como a boca tem. E a gente já começa a digerir o alimento na boca. E quem come devagar, além de digerir já melhor, começar uma digestão melhor, vai comer menos. E como agora eu vou falar para quem tem o lado da constipação intestinal, que está correlacionado com as alergias alimentares tardias, mas que tem como sintoma a constipação, e vou dar muita fibra, ninguém consegue engolir fibra. Tem que mastigar, certo? Não tomem líquidos nas refeições, porque quem toma líquidos nas refeições engole o alimento e não mastiga o alimento. E vocês precisam mastigar, certo? Por isso que não vão tomar líquidos nenhum. Além disso, quando eu tomo líquido, eu vou diluir meu suco gástrico. E é importante eu ter essa hiperacidez, não, mas ter um estômago com pH ácido. Porque o pH ácido do estômago, que é proveniente do suco gástrico, do ácido clorídrico, que vai fazer com que as nossas proteínas alimentares que estão sendo consumidas consigam ser digeridas. Muito bem. Então, se eu tomar líquido, eu vou fazer com que essa acidez seja, então, não seja tão eficiente. Eu vou diluir o suco gástrico e provavelmente minha digestão vai ser mais tardia, vai ficar mais comprometida. Outra coisa importante, tem pessoas que têm falta de suco gástrico. Esses são grandes candidatos de ter problemas digestivos. Aquele bolo do estômago, doutor, aquele come e fica pesado. Então você não tem superacidez, tem falta de suco gástrico. Já tem uma live que eu fiz só disso, gente. Então vejam qual é o seu problema e tem que corrigir isso, né? Se for esse o problema, por exemplo, a betaína é um excelente suplemento que eu dou para quem tem esse problema de falta de suco gástrico e não consegue digerir proteína. Então, como comer, quanto comer, os intervalos são fundamentais. Porque se eu tô com um aparelho digestivo doente, né? Eu tô com uma função comprometida da parte gástrica e consequentemente intestinal, eu tenho que entender que tudo começa desde a escolha do que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer e como eu vou comer esse alimento, tá? Isso é muito importante. Ok, então vamos lá, gente. Eu falei que não é para ter dieta monótona. Eu falei da mastigação, eu estou falando. Agora, o que eu devo escolher para comer, já que eu excluí aqueles dois grupos alimentares que foram tudo que tem trigo, principalmente, e tudo que vai leite de vaca, ok? Se você que está me escutando já sabe que tem sintoma, né? Quando come, por exemplo, ovo, você já remove isso, não vai comer isso. Se você é uma pessoa que quando come castanha sente também que teu intestino não fica legal, não coma isso. Então é importante vocês escutarem o que o nosso corpo está falando, o que ele está querendo transmitir, a sinalização. Gente, vocês têm que ter mais percepção. Isso é importante, vocês se autoconhecerem. Gente, não é, mas a vida inteira, doutor, eu tive constipação. Mas não é para ter. Constipação não é uma coisa normal, e nem uma coisa simples, e nem que não traga sintomas. Gente, eu acabei de atender paciente, atendo isso com frequência, paciente que removeu parte do intestino, porque não deu ouvidos para o que estava sentindo. Porque teve um diagnóstico tardio, porque achou que se tomar um pouquinho do leite todo dia não ia fazer problema, porque se comer um pedacinho do pão não tem problema. Então chega uma hora, dependendo da sua sensibilidade, isso vai ocasionar sérios problemas. Então, graves problemas. Então, gente, eu não estou aqui hoje, né,
para perder o tempo de vocês, para estar aqui perdendo meu tempo. Não, eu tô querendo passar um pouquinho de conhecimento para vocês, de informações, para que vocês consigam corrigir o problema sem que isso traga decorrências graves futuramente para vocês. Porque o intestino está ligado com todo o nosso corpo, né? E dentro da nutrição funcional, a gente vê o ser humano como um todo. Eu não cuido só do intestino, eu não cuido só do estômago, né? Quando a gente faz um planejamento alimentar, a gente faz pensando em todo esse contexto de quem eu estou atendendo, das individualidades. Eu estou passando aqui para vocês algo da minha prática clínica que é de uma maneira geral, mas mesmo com esse protocolo geral, cada paciente eu vou dar as especificidades. Como eu não sei quem está me assistindo, eu quero que vocês então alinhem esse protocolo de acordo com a necessidade de vocês. Então, gente, quem tem constipação intestinal tem que comer 5 porções do grupo de vegetais e legumes ao dia, pelo menos, né? O que são 5 porções? Um prato de sobremesa de vegetais crus, quando eu falo de folhas, e uma xícara de chá de legumes cozidos, né? Se eu quero falar verdura, eu vou dar um pires, mais ou menos essas são as quantidades. Então, eu comi 2 colheres de sopa de cenoura ralada, isso é uma porção. Eu comi meio pepino, isso é uma porção. Eu comi um prato de sobremesa de folhas, agrião, rúcula, escarola, alface, é uma porção. Eu comi meio tomate, é uma porção. Então, uma xícara de brócolis é uma porção, uma xícara de couve-flor é outra porção, 2 colheres de couve é outra porção. Então, 5 porções de vegetais não podem faltar. Hoje mesmo atendi uma paciente e falou: mas doutora, tem dia que eu tô enjoada da salada, não quero comer, eu pulo ela. Não pode. Quem tem constipação, quem quer aprender a comer, né? Quem quer resolver o problema gástrico intestinal, né, vai ter que comer então esse tipo de alimento, 5 porções, 3 no almoço, 2 nos jantares, vai ter que comer cru e cozido, ok? Diversificado. Eu só removo, num primeiro momento, gente, cuidado com os vegetais que são mais fermentativos. Porque como o trânsito intestinal está mais moroso, está demorando, às vezes tem paciente que demora 2, 3, 4, 5 dias para evacuar, eu não vou dar brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, que são as crucíferas ou brássicas. Elas têm compostos sulfurados, enxofrados, que vão aumentar muitos gases. Então esse grupo, embora seja super saudável, eu não vou dar para quem está num primeiro momento demorando muito ainda para evacuar, porque vai fermentar mais, tá? Repito, essa fermentação vem de alimentos mal digeridos que vão ser utilizados por bactérias e vão fermentar, bactérias ruins. Então vocês vão ter aí esse intestino inflamado e disbiótico, uma disbiose intestinal, tá? E nós vamos tentar corrigir isso. Lembre que todas as fibras alimentares, elas são partes dos alimentos que não são digeríveis. E parte dessas fibras são solúveis em água, outras não. E se eu estou falando insolúvel em água, se eu não der água, eu não vou ter ação de fibra nenhuma. Então, segunda coisa importante, dei fibra, dei água, proporcional. Quanto de água, doutora? 30 ml por quilograma de peso ao dia, é uma média, né? Tem pessoas que um pouco mais, ainda mais agora tem calor, tem outras que um pouco menos, pode ser chá de espinheira santa, de hortelã, de alecrim, de anis estrelado, água de coco, tudo isso, água com limão, que é excelente, desde a água em jejum, vocês sabem que vocês vão ter que se hidratar bem. Outra coisa importante, não dou grão nesse primeiro momento, porque fermenta muito, se for o caldo do feijão. 3 porções de frutas mais laxativas, vão anotando, gente. Então, o mamão não pode faltar, o abacate, a laranja com bagaço, a mexerica, o abacaxi, o kiwi, são frutas mais laxativas. Não vou dar tanta banana, maçã, que elas prendem mais, goiaba, prendem mais. Aí eu não dou nesse primeiro momento, tá? Bom, outra coisa, vou dar raízes. Raízes dão peso, também tem fibras, né? Só cuidado com a batata doce, que tem muitos pacientes que nesse primeiro momento ainda não aguentam por causa dos gases. Então, mandioca, inhame, abóbora,
tudo isso é muito bem-vindo e batata constipa mais, a batata inglesa, mas a mandioca, inhame e a abóbora, excelentes. Vou dar pelo menos 2 porções dessas, eu posso dar uma de raiz e uma de cereal. Então, quem são esses cereais, gente, que eu posso dar? Eu posso dar o arroz integral e posso dar a quinoa, a aveia, são cereais, são fontes de carboidratos. Então, esses são os carboidratos, além das frutas, que eu vou incluir numa alimentação para constipação intestinal de quem tem alergias alimentares tardias ou sensibilidade alimentares, ok? É disso que eu tô falando para quem tá chegando agora, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais pergunta, que eu tô querendo falar tanta coisa, né, gente? Aqui, oi, Eliane, eu já falei, oi, por aí, aqui, ó. Ovo cozido me faz mal. Então, às vezes, Denis, realmente o ovo é um alimento hoje que tá meio que na berlinda para muitos pacientes porque exageraram demais, né? Acabou dando problema com relação à albumina. Só um detalhe super importante. Isso é para sempre? Pode ser que sim, pode ser que não. Depois de um mês, você se sentiu bem, né, removendo e fazendo toda essa dieta que eu tô falando, a gente começa a reintroduzir devagarinho. Põe uma porção de queijo por semana, põe 2. Se vocês começarem a ver que não dá sintoma, ok, mas não vão exagerar demais, né? Se você vê que começou a constipar outra vez, para e interrompe, vamos prolongar um pouquinho mais essa exclusão, tá certo? Às vezes vocês vão sentir tão bem que vocês mesmo não vão querer incluir mais, né? Ou então, às vezes, o paciente consegue depois comer 1, 2 vezes por semana. Então, gente, não tem muito receita de bolo. Na reintrodução vai depender da individualidade de cada um, né? Da sensibilidade de cada um, certo? Outra pergunta aqui. O ovo cozido, ele pode ocasionar maiores problemas do que o ovo mexido. Por quê? Quando eu mexo o ovo, eu tô fazendo uma quebra já dessa proteína. E talvez assim eu facilito a digestão, olha só. E foi feito um trabalho que com o ovo cozido, os pacientes que tinham mais intolerância, eles tinham mais gases com ovo cozidos do que quando eram mexidos, tá? Então a gente sabe que existe uma pequena diferença, mas existe principalmente para quem tem sensibilidade. Ok, vamos lá. Parabéns, doutora, ótimo assunto, muita gente bem, acesso a informação tão úteis, ótimo, excelente. Vamos lá, correndo aqui, 1000 beijos, olha quantos beijos, opa, obrigada, viu? Olha aqui, como saber, doutora, se temos intolerância e qual exame fazer? É o exame de intolerância alimentar, que é o teste de IgG que a gente faz, que ele apresenta 3 graus de intolerâncias. Eu tenho aqui um que faz um rastreamento de 60 alimentos, mas a gente tem até os 220 alimentos que a gente pode fazer para poder saber se vai acusar algum grau de intolerância. O que acontece? Eu vou ter, então, anticorpos contra essas proteínas mal digeridas e aí, então, eu vou remover esses alimentos por um tempo ou para sempre. Vai depender muito da sensibilidade de cada um. Mas, geralmente, se vocês seguirem esse protocolo a risca, vocês vão ver que depois vão conseguir, pelo menos depois dos 3 meses, vocês conseguem reintroduzir, nem que for um pouco. Já de vez em quando dá para comer um pãozinho integral com trigo, de vez em quando dá para comer um queijinho, de vez em quando dá para colocar aí um iogurte, mas precisa primeiro fazer essa exclusão, desinflamar, né, reintroduzir enzimas digestivas, colocar probióticos, aí eu consigo realmente começar a incluir de volta esses alimentos. E uma coisa importante, como eu falei que tem uma correlação entre intestino e cérebro, é também fazer com que esse paciente seja menos estressado, menos ansioso, modular a situação de estresse, tá? Então, gente, eu falei da água, falei das fibras, falei... outra coisa, as proteínas, gente, de mais fácil digestibilidade. Eu não dou muita carne vermelha para quem tem constipação intestinal, porque ela é muito fibrosa. Se for consumir, no almoço e carne moída, mas dê preferência mais aos frangos, as aves, né, de uma forma geral, os peixes e os ovos se você não tiver problema, certo? E das proteínas vegetais, vocês podem introduzir o tofu, né? Pode ser consumido, e caldos ou pastas de grãos.
dependendo da sensibilidade. Quando eu faço a pasta do grão de bico, por exemplo, a pastinha de lentilha, eu quebrei a fibra, então ela não se torna tão fermentativa. Então eu cozinhei, deixei de molho, cozinhei, bati no mix, temperei, aí eu consigo comer. As proteínas vegetais também podem ser introduzidas para quem tem a constipação, em virtude de uma alergia alimentar tardia, de uma sensibilidade alimentar, mas desde que forem dessa forma, tá certo? Eu posso introduzir e devo introduzir azeite de oliva, porque as gorduras, gente, as gorduras boas, ou óleo de coco, ou as castanhas, nozes, amêndoas, os óleos dessas castanhas, a linhaça, a chia, eles vão deixar as fezes mais emolientes, mais macias. É importantíssimo e são anti-inflamatórias. Eu preciso também aumentar o consumo, 2 porções de gorduras, 5 de vegetais e legumes, 3 de frutas, 1 de raiz, 1 de cereais integrais, 2 de gorduras, 30 ml de água por quilograma de peso ao dia, né? Então essas são as regras básicas que a gente precisa. Eliminamos o glúten, eliminamos laticínios, eliminamos os grãos da forma integral, que eles são muito fermentativos, as brássicas e tudo mais, além do glúten e dos laticínios, que vocês já acham que dê problemas para vocês, que vocês comem e sabem que passam mal. Não tem como dar errado se vocês fizerem isso, tá? Aí, como eu falei, modular estresse, ter rotina, quantidade, mastigar bem, não tomar líquidos. Meu, vocês vão ver daqui a um mês como que vocês vão reagir a tudo essas mudanças que eu tô falando. Para quem agora tem a diarreia, né? Então ela tem intolerância alimentar, mas o caso dela não é constipação, é diarreia. Ou às vezes a gente tem pacientes que alternam diarreia com constipação, isso é muito comum também. Agora, nesse caso, gente, eu não vou dar as fibras muito cruas. Eu vou dar a fibra, como ela tá com a diarreia, uma menor quantidade de fibras, eu vou dar mais através dos legumes. Então, um pouco de verdura, mais legumes cozidos e menos fibra crua, tá? Então eu posso dar o chuchu, a abobrinha, a vagem, a cenoura, a abóbora. Então eu dou esses tipos de legumes. Às vezes eu ponho um pouquinho de couve, né? Um pouquinho de espinafre e vou olhando, porque às vezes isso também acelera o trânsito intestinal, certo? Então os legumes são mais bem-vindos. Vou dar, gente, as frutas mais obstipantes. Às vezes eu tenho que tirar até a casca, porque o paciente está super estufado, com muitos gases, e as cascas são mais fermentativas, demoram mais, tem mais fibras, demoram mais para ser digeridas, às vezes pode acelerar o trânsito intestinal do paciente que já está com ele acelerado. Então às vezes eu dou só a polpa da maçã, eu dou só a polpa da pera e a banana maçã, tá? Essas 3 frutas são as melhores, às vezes até entro com melão, que pode se entrar, mas nem todo mundo, como eu digo para vocês, consegue tolerar o restante. Geralmente é a banana maçã, a maçã e a pera, principalmente nesse primeiro período. Muitos toleram ainda, como eu disse, o melão, tá? Vou dar a batata, a mandioquinha, eu posso entrar aí com um pouco de mandioca, mas não muito, tem que observar. É um paciente que eu já não posso dar quinoa, nem aveia. Se eu der aveia, às vezes é flocos finos, e assim, sempre ela cozida, né? Numa bebida vegetal, que aí sim eu posso trazer uma bebida de arroz ou de aveia. Se eu tirei os laticínios, é uma pessoa que tem diarreia, tô falando da diarreia, aí eu posso colocar uma bebida vegetal, né, de arroz ou de aveia, com um pouquinho de aveia e fazer um mingauzinho? Sim, eu não vou dar para essa paciente com diarreia bebida vegetal de coco, de amêndoa, de castanha, como eu dei para outra que tinha constipação. Porque se eu der uma bebida vegetal à base de gordura, eu posso acelerar mais o trânsito intestinal dela. Entenderam, gente, o que eu tô falando? Pois é, então eu posso fazer aveia desde que seja assim. A quinoa acelera muito o trânsito intestinal, ela tem muita fibra, então por isso que eu não dou linhaça, não dou castanha, não dou sementes. Essa paciente eu não posso dar nada disso, é uma dieta mais restritiva ainda. Porque eu digo, é temporária, ela é mais obstipante. Eu posso dar o arroz aí, o branco, e um arroz chamado arroz basmati,
Quem não conhece, escreva e vão procurar saber. O arroz basmati é um arroz muito bom para quem tem síndrome do intestino irritado, quem tem diarreia. É muito interessante, ele é um arroz com menos teor de fibra, mas ele tem mais proteína, é um arroz branquinho, delicioso, só o custo dele que não é muito legal, tá? Mas é um arroz que eu dou muito para quem pode comprar, mas enfim, mandioca, a batata, a inhame eu posso dar, tá? As proteínas animais, eu dou também o frango, o peixe, o ovo, se o paciente tolerar bem. A carne moída eu posso dar, mas moída ou bem picadinha. E mesmo assim eu ensino o paciente a mastigar bem essa carne, não esqueçam disso que eu tô falando. E da mesma forma, eu vou também falar para o paciente tomar a quantidade de água indicada, que é de 25 a 30 ml por quilograma de peso ao dia. Vou indicar chá de hortelã, de espinheira santa, de anis estrelado, de alecrim, são chás que são digestivos, de erva doce, que é muito interessante. Eu já falei para vocês que eu sou fã do espinheira santa. Quem tem problema de inflamação, gente, gástrica e intestinal, espinheira santa é muito bom. Ele aumenta o muco, essa camada que reveste de proteção, tanto gástrica como intestinal, né? Eu gosto muito do espinheira santa, eu digo que ele é um omeprazol natural. Então, gente, essa é a alimentação para quem tem a alergia alimentar, mas que tem como principal sintoma a diarreia, tá? É diferente. E depois de um mês, dependendo da evolução, ou às vezes chegando até 3 meses, daí eu começo a reintroduzir outra vez, né? Vou adaptando um pouco mais de fibra, né? Da alimentação, posso dar o grão, posso melhorar a variedade das frutas. Tudo isso, gente, vai sendo coisas que a gente vai observando e reintroduzindo gradativamente. Deu problema? Opa, pé no breque, voltamos para trás um pouquinho. E ó, não tem dia livre. Quem faz dia livre vai tomar o prejuízo, vai pagar a penalidade, 2, 3, 5 dias com problema na sequência, tá? Como eu falei, alergias alimentares tardias, elas não dão necessariamente o problema no dia, elas vão dar nos dias subsequentes. Então, às vezes, você tem um problema na quarta-feira e você comeu uma pizza no domingo, certo? Então fiquem atentas, gente, o que vocês estão comendo que tá dando esse problema para vocês. E não achem que isso é normal, pelo amor de Deus, tá? Eu vou começar a responder e vou dar prioridade para quem me mandou aqui perguntas, ó. Acabei de falar tudo isso, viu? E a Laercia Silve, é isso? E a Ercia Silve, que ela tem constipação e o que ela pode fazer. Acabei de falar tudo isso para vocês. Quem não assistiu vai depois poder ver essa live depois, ou no IGTV, no YouTube ou no IGTV. Bom, eu teve uma seguidora aqui, a Marili Bidispó de Oliveira, que falou que ela faz 12 anos que ela fez uma cirurgia de mioma, estava com o intestino que estava afetando meu intestino. Estou com muita dificuldade para evacuar, muita dor, estou comendo muita fibra. Eu pedi do médico, tenho síndrome do intestino irritado e colite. Pois é, quando você está com muita distensão, com muitos gases, você vai ter que fazer uma redução dessas fibras fermentativas, essas fibras cruas. Primeiro começa com verduras, legumes cozidos, né? Então, até as frutas mais laxativas, ok. Tire os laticínios, tire o glúten, né? Consuma mais as gorduras boas, mas cuidado, porque síndrome de intestino irritado eu não posso dar, às vezes até as sementes. Eu não posso dar fibra crua, porque vai fermentar muito, gente. A gente vai ter que fazer uma dieta que eu chamo, retirando os food maps, que são os carboidratos fermentáveis, para que eu consiga melhorar esse ambiente da sua microbiota intestinal, tá? E diminuir esse estufamento, esse excesso de gases, para depois introduzir então as fibras. Eu faço até geleias laxativas, com ameixa preta, com a chia hidratada, isso tudo dá para você consumir, né? Mesmo tendo a síndrome do intestino irritado, faz papinha de mamão com ameixa preta, que também fica legal, põe um pouquinho de suco de laranja lima,
tá? Isso dá também para consumir. Hidrata a linhaça e tritura ela. Além de triturar, eu hidrato, né? A chia sempre hidratada. Aí essas papinhas, o abacate amassadinho, com um pouquinho ainda de óleo de coco. Isso tudo vai deixar as fezes mais emolientes, vai fazer com que você tenha uma melhor função intestinal sem dar muita fermentação. Que não pode usar nada que é fermentável. Acho que você está fazendo muito errado essa questão dessas fibras que você está comendo em exagero, tá? Os grãos, brócolis, repolho, tudo isso remove. A Fernanda Braga, fazer dietas para perder peso pode mexer com a parte hormonal? Exemplo, menstruação não vir no dia programado? Sim, as dietas muito restritivas, gente, elas podem interferir na síntese dos hormônios e ocorrer então uma desnutrição, deficiências de alguns nutrientes, deficiências de alguns hormônios na síntese hormonal e consequentemente poder então atrapalhar, adiantar ou atrasar ou não ter, enfim, o ciclo menstrual. Além disso, a gente tem um fator emocional, não esqueçam disso, o ambiente que vocês estão vivendo. É muito comum eu atender meninas que tenham anorexia ou bulimia, elas têm amenorreia. Por quê? Porque vocês não podem esquecer que durante o ciclo menstrual eu tenho um dispêndio de ferro, eu tenho um dispêndio de energia, né? Para fazer os hormônios, meu corpo tem todo um processo aí no ciclo menstrual. E quando eu tô muito desnutrida, eu não vou ter tudo isso de uma forma equilibrada, plena. Nem fertilidade, nem ovulação eu não vou ter direito. Tanto é que as mulheres que querem engravidar, o ideal é poder melhorar o status nutricional para poder então produzir hormônios de maneira adequada, ter uma ovulação adequada, produzir óvulos férteis, tudo isso, gente. Ter um ciclo menstrual equilibrado com a produção dos hormônios necessários para a gente poder ter ovulação, todas as fases do ciclo e consequentemente melhor fertilidade, tá? Miriam Macaela, digestão lenta e inchaço, independe da comida? Não, depende totalmente. Pela live de hoje, vocês sabem que a gente é o que come. E todos esses transtornos alimentares estão envolvidos com o que você come, com suas escolhas alimentares. Como você come rápido, come de qualquer jeito, mata a fome, né? Não pensa o que vai comer, aquela pessoa que não se programa, não se planeja. Então, tem aqui um saquinho de bolacha, é isso que eu vou comer. Tem um pão seco aqui, é isso que eu vou comer. Aí põe o salame no pão e sai comendo na tela do computador. Gente, é incrível as coisas que eu vejo, que eu escuto, né? Aqueles carrinhos de supermercado sem planejamento nenhum, né? Então, eu acho que tudo isso, é lógico, é consequência, né, de vocês terem doenças, sintomas, transtornos, né? Envelhecimento mais rápido, uma pele mais flácida, cheia de tudo isso, energia, não tem libido, não tem... da onde que vai vir tudo isso? É do nutriente, é do alimento que você come. Então, inchaço, gases, obviamente que está totalmente ligado com isso e também com o seu estresse, né? Porque daí não tem digestão que vai fazer bem feita. A Lilian Teixeira, é até uma paciente minha, da Amaro. Eu acho que eu não tô ainda perdendo a memória, né? Eu acho que eu tô com memória boa. A Lilian é uma paciente que tá falando que ela tirou a vesícula e tudo que ela come ela tem diarreia. Gente, Lilian, dê uma olhada se o que você tá comendo não tem muito teor de gordura. A questão de você retirar a vesícula não te daria esse tipo de problema, porque depois o corpo ele se rearranja, né? Mas, como eu falei que cada caso é um caso, né? A questão da vesícula, ela só fica ali armazenando os sais biliares para quando você comer gordura, você ajudar na digestão, emulsificar essa gordura e digerir. Mas quem produz os sais biliares é o seu fígado. Então, como eu falei, o corpo ele depois se adapta, só num primeiro momento que eu abaixo minha gordura. Mas você é uma paciente que pode ser que não tenha só o problema dessa retirada da vesícula. Pode ser que você já tenha um problema de dificuldade de digerir as gorduras, né? Então, talvez uma enzima digestiva, que a gente desse uma lipase para você, que é uma enzima que digere essas proteínas, essas gorduras, diminuir um pouquinho as gorduras da sua alimentação, comer mais devagar, mastigar bem o alimento, né? Dar um probiótico adequado,
talvez isso te ajudaria bastante, né? Mesmo que a gordura boa, eu vou ter que dar uma diminuída num primeiro momento. Óleo de coco, castanha, nozes, amêndoas. Não esqueçam desses alimentos que são ricos em gorduras também, tá? Então tem que avaliar tudo isso. A Juliana Bombonato, ela fala assim pra mim: já fiz vários exames porque tenho uma queda de cabelo. Os exames estão bons. Será que tem a ver com o intestino? Sim, pode sim. Ter a ver com o seu intestino. Então, se os exames estão bons, eu preciso reavaliar a sua alimentação, né? Nem sempre os exames podem estar bem, mas o que você está comendo está faltando ferro ou você não está absorvendo bem. Muito embora você tenha uma hemoglobina lá boa, você tenha um ferro, uma ferritina, uma vitamina B12, mas eu preciso ver o que você está comendo, né? Também para ver se dentro do que você come tem uma quantidade correta de selênio, de ferro, de zinco, de vitamina C, de vitamina A, todos eles têm relação com a queda de cabelo. Além disso, fator estresse, fator hormonal, né? Tudo isso também, vitamina D. Então eu preciso fazer uma checagem, uma análise, mas pode haver também problemas intestinais de falta de absorção adequada, e aí eu posso ter um comprometimento por conta da deficiência. Muito embora, é assim, gente, quando analisa o exame, você pode estar falando que está normal, mas pode ser que esteja no normal, tipo, muito no limite inferior do que deveria ser. Uma coisa, o exame laboratorial, estar dentro da faixa de referência. Outra coisa, ele está ideal. Quando a gente fala de vitaminas e minerais, ele tem que estar dentro de uma quantidade ideal. É isso que eu quero. Eu não quero ele nem no limite inferior, nem no superior. Só se houver uma condição que favoreça isso, entendeu? Mas do contrário, ele tem que estar em quantidades ideais para a sua idade. E talvez o normal para você não esteja tão normal quanto eu avaliar e saber que você está com uma tendência de uma deficiência, até por falta de absorção. Às vezes a gente come determinados alimentos, por exemplo, alimentos ricos em ferro, mas não é que a gente tenha problemas a nível intestinal, a gente tem geneticamente uma metabolização que não favorece a biodisponibilidade do ferro. A gente tem isso com vitamina D, né? Então a questão genética também pode estar contribuindo. Além de tudo que eu falei. A Beca Tigre fala que tem 47 anos e quer um colágeno que resolva todos os problemas. Quer um para tudo? Cabelo, pele, unha, flacidez? Ok, peptídeos de colágeno. São os melhores. Antes a gente tinha hidrolisado, hoje a gente tem na forma de peptídeos de colágeno, que já estão enriquecidos com vitaminas e minerais, que são cofatores, ou seja, colaboradores para melhorar então ou potencializar a ação do colágeno. Além disso, comer proteínas, gente, é excelente. Não esqueçam das cartilagens, pode fazer até o colágeno de pé de galinha, que é excelente, né, para poder combater a flacidez. Eu falo que é o colágeno caseiro, né? Então, mas as proteínas têm que ser contempladas, consumir elas em quantidades adequadas ao longo do dia. Além das vitaminas, vitamina C melhora muito a síntese de colágeno, não deixe faltar uma laranja, uma mexerica, limão, isso é importante, como fonte de vitamina C, né? Mas busque então opções, marcas no mercado que tenham peptídeos de colágeno junto com vitaminas e minerais, tá? A Prof. GO fala: sempre tive constipação em uma vida de 45 anos, até que um médico me pediu um exame de leite, que deu que tenho intolerância. Olha lá, gente, o que eu falo pra vocês. Hoje tenho muitos gases, eu acho que assim, quando ela toma o leite, volta a ter os gases. Talvez ela não fez com tanto rigor, como eu estou falando, que deveria ter sido feita para diminuir essa inflamação. E talvez ela tenha feito e realmente é uma pessoa que nunca mais pode tomar leite. E se ela toma leite, ela vai ter gases, tá? Dói os ossos do quadril e os músculos. Tenho como reverter isso? Se você fizer um protocolo certinho, excluindo aquilo que você tem intolerância, diminuindo o grau de inflamação crônica, através desses alimentos que são ricos de vitaminas, minerais, nutrientes, dá os probióticos, né? Dá um colágeno, dá anti-inflamatórios, né? O ômega 3, é importante dar... a gente tem muito magnésio, que é excelente para essas dores musculares, né? Uma cúrcuma. Então, assim, são muitos detalhes. A nutrição funcional muito rica, né? Eu estou passando aqui muito ligeiramente, muito de uma forma muito
simplista, né, e resumida tudo que a gente pode fazer por um paciente que tem um problema como esse, né? Então, tem muitas coisas que eu posso fazer, dores musculares, articulares, eu preciso dar o colágeno tipo 2, eu preciso dar o magnésio, como eu falei, eu vou entrar com a cúrcuma. Se ele tem uma inflamação a nível intestinal, que ele está com essa síndrome do intestino irritado, que ele tem intolerância, eu vou entrar com a glutamina, com probióticos, com pré-bióticos, não com fibras pré-bióticas que são fermentáveis, mas talvez com uma inulina, com uma gomaguar, com glucomanã, que são fibras pré-bióticas que podem melhorar toda essa flora intestinal, a microbiota intestinal, hoje, melhor dizendo assim, né? E corrigir todos esses problemas. Juliana, mas tem reversão? Sim, eu te garanto. A Juliana Auguste fala que ela tem uma filha autista e que ela já fez um tratamento integrativo, que hoje é o tratamento, a tendência é ser integrativo, como eu falei, ver a pessoa de uma forma geral, né, não isoladamente, e não consome glúten, lactose, açúcar, porém o intestino não resolve de nenhuma maneira, ela toma bastante água e tudo mais. Gente, o problema, às vezes, do autista, lógico, cada caso é um caso, eu preciso ver a questão das fibras que come e se tem mais alguns alimentos que possa tá dando esse problema de constipação, pode estar agravando, mas o autista, por si só, pela própria doença, a gente sabe que tem uns estudos que comprometem muito a função intestinal. Na maioria dos casos, inclusive que eu atendo, eles têm mais constipação, tendem mais a isso. Não esqueçam que a ligação do cérebro com o intestino é muito grande. É uma via de mão dupla e a gente tem realmente mais problemas com relação. Então é um paciente que tem que ser mais incentivado, uma dieta mais laxativa, mais exclusiva a nível de tirar mesmo o açúcar, os farináceos, alimentos industrializados, né? Para poder então melhorar um pouco o trânsito intestinal, mas ainda talvez não seja o 100%. A própria medicação também pode ter esse efeito, tá? Mas tem como a gente melhorar. E tem que fazer os testes de intolerância, seria o ideal para a gente poder remover aquilo que além disso o paciente não possa estar consumindo. Fátima Leite queria saber por que sinto a boca amarga. Tem muitos gases, pouco estiramento, mas incomoda muito essa boca amarga. Boca amarga, gente, vai ser a última pergunta que eu vou responder por causa do horário. Pode ter várias causas, pode ter causas hepáticas, pode ser refluxo, pode ser o uso de antidepressivos, de anti-inflamatórios, né? Enfim, pode ser falta d'água, pode ser problemas de contaminação por fungos, enfim, tem várias causas em decorrência disso. A gente sabe que às vezes quem tem sinusite, problemas de cetoacidose diabética, quem faz jejum prolongado e aumenta os corpos cetônicos, também vai ter o hálito ruim e às vezes a boca amarga. Então depende, né? Se for o caso de ter o problema da medicação ou até alguns polivitamínicos como o uso de zinco, cobre, cromo, de uso prolongado, que são mais metálicos, podem ocasionar isso. Se for o problema dos polivitamínicos ou da medicação, você removendo, você vai tirar isso da frente. Agora, se for um problema de refluxo ou problema hepático, daí então o tratamento tem que ser um pouco mais detalhado, mais específico. Mas essas são as principais causas da boca amarga, tá? Tem que investigar e ver qual que é a sua causa. Porque nutrição funcional não trata sintoma, a gente vai direto na causa do problema. O que está causando esses sintomas? Então eu não vou dar um suplemento só para amenizar sintoma e fechar os olhos com relação às causas. Não é assim que a gente trata. Para tratar o paciente, a gente tem que ver o todo do paciente, o histórico do paciente, a análise de exames laboratoriais, fazer uma anamnese do que esse paciente está comendo, aonde ele vive, como ele come, tudo isso, a relação que ele tem com os alimentos, a frequência que ele come os alimentos, esse ou aquele, ou a falta desse e aquele. Quer dizer, são muitos detalhes. Mas eu espero que na live de hoje eu tenha alertado vocês sobre esse problema tão grave, tão comum, né? Infelizmente, que acomete tanta gente e que realmente trazem
até uma má qualidade de vida, as pessoas começam a ter medo de comer às vezes por transtornos que acabam gerando sintomas muito graves, né? Problemas sociais, de relacionamento. Eu tenho pessoas aí com sintomas muito sérios com relação a isso. Foi por isso que eu decidi fazer a live de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Desculpe, mas eu não tenho mais tempo para poder responder a todos vocês. Adorei ter todos vocês aqui comigo mais uma vez essa noite. Para quem eu não respondi, pode me mandar as perguntas, né? Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima live. Aceito sugestões de temas. Enfim, e essa live vai ficar gravada no IGTV e no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Um beijo grande para todos vocês. Boa noite e se cuidem, hein? Saúde é o bem mais precioso que a gente possa ter. E não pensem que ter gases, ter constipação, ter diarreia, ter estufamento é normal. Não é. Vocês têm que investigar qual é a causa para poder corrigir, tá? Um beijo grande. Opa, aqui. Boa noite, eu sou celíaca. Então, tem que tirar o glúten. Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.